Oi, pessoal! Hoje iremos ler o livro de Esther, capítulo 9, e vamos lá. Os judeus matam os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, o dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém poderia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias, o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos, a golpes de espada, matando, destruindo, fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos da cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã, e nas demais províncias do rei. O que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã, e os cadáveres dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moravam nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses foram dias de festa, dias de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitavam como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai, e havia ordenado por escrito, porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Ramã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, no nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e dos que testemunharam e dos que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos
Os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então Rainha Esther, filha de Abiaiu, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes havia ordenado, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.